Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos continuar o nosso estudo da vida de Sara. Semana passada nós tivemos o início dessa jornada com a irmã Débora, onde ela nos ensinou algumas coisas sobre a confiança, né, e sobre como nós podemos nos portar diante do Senhor. Então nós vamos aí continuar, tá ok? Para iniciarmos, vamos estar orando. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar falando de Ti, ó Pai. Queremos te pedir que venha estar conosco nesse momento e que nós possamos ouvir a Tua voz e que eu possa falar aquilo que realmente o Senhor tem para as nossas irmãs, que nós possamos crescer juntas na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos iniciar o nosso estudo lendo uma parte da vida que na verdade não fala muito sobre Sara, mas sobre Abraão e sobre o que aconteceu com eles, né? E eu gostaria de pedir para as irmãs abrirem em Gênesis, capítulo 12. Nós leremos só alguns versículos, tá ok? Fala assim, ó. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso você, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens e rebanhos, e os servos que haviam agregado a sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram em Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam na terra. Irmãs, o que acontece aqui? Essa é o início da caminhada de Abraão com Deus. Deus manda Abraão sair da sua terra, do meio de seus parentes. Imagine para Sara, que viveu muito tempo com seus parentes, como foi sair do meio de seus parentes, sem saber exatamente onde eles ficariam, o que eles fariam e como eles viveriam. E aí a promessa de Deus veio para eles: farei de vocês uma grande nação. Abraão já estava com 75 anos. Sara também já estava ali, né, no início da velhice dela. E aí, como esperar isso? E eles foram, eles confiaram em Deus e foram. E Deus fala para Abraão: ó, vou abençoar aqueles a quem você abençoar e vou amaldiçoar aqueles a quem você amaldiçoar. Abraão e Sara obedeceram de pronto o chamado de Deus. Pegaram suas coisas e foram para ser estrangeiros em terra estranha. Sabe, irmãs, nós podemos muitas vezes também passar por isso, né? E aí eu gostaria de refletir um pouco com as irmãs sobre a questão de nós sermos estranhos em terra alheia. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, ele fala assim, ó: amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Bom, nós somos estrangeiros aqui na terra. Nossa terra natal não é aqui. Nós sabemos que nós esperamos
por Cristo, pela volta de Cristo, para morar com Cristo no céu. Então nós devemos nos portar como estrangeiros aqui na terra. Abraão e Sara sabiam exatamente o que era isso, porque eles viveram isso. Nós hoje temos nosso lugarzinho. Muitos de nós temos nossa casa, nosso conforto, mas será que não está na hora um pouco de sair desse conforto para poder falar de Jesus? Não só demonstrar com a nossa vida, mas poder falar de Jesus? Olha a fé de Abraão e de Sara. Eles saíram e deixaram tudo, porque Deus ordenou. Continuando nossa história, a vida de Abraão e de Sara não foi só flores. Como vocês viram semana passada, Sara dava aqueles deslizinhos, tentando dar o jeitinho brasileiro dela, né? E aí nós podemos ver também alguns deslizes que nós temos aí, né? E aí eu gostaria de pôr os irmãos para pensar. Olha só, irmãs, se vocês têm um cartão de crédito, pensa aí comigo. Temos um cartão de crédito, aí todo lugar que a gente vai, a gente passa o cartão de crédito, passa o cartão de crédito. E aí quando a fatura chega, a gente fica olhando assim pra ela. E aí coloca a fatura lá na mesa, assim, não vou abrir, porque eu sei que essa fatura, ó, tá alta, eu não vou abrir, é uma conta que eu não quero abrir agora. E aí a gente vai segurando, né, vai segurando até não poder mais. E aí quando você fala assim, bom, a fatura dá pra vencer, eu tenho que pagar a minha fatura, e aí, agora o que eu vou fazer? Tem que abrir, né, pra ver quanto veio ali na fatura. E aí você abre a carta. Aí imagina aquela pessoa que abre assim, não quero ver, e quando olha, 0? O total é 0? E aí a gente com certeza ligaria no banco e falaria, olha, aconteceu alguma coisa errada, minha fatura veio zerada, o que aconteceu? E aí, para sua surpresa, o gerente fala assim, olha, não tem nada de errado com sua fatura foi paga, foi totalmente paga. E aí você descobre que a pessoa que pagou sua fatura, na verdade, vem fazendo isso com outras pessoas também. Paga a dívida de outras pessoas também. É lógico que se fosse eu, não poderia pagar a fatura das irmãs, né? Porque é mais fácil as irmãs pagar a minha, né? Convenhamos. Mas, legal. Abraão e Sara têm esse mesmo problema. Eles têm uma dívida que vai aumentando. E essa dívida é a insegurança, às vezes aquele mentirinha que acontece, e foi isso que aconteceu com Abraão. Ele confiou em Deus, mas também teve esses momentos de deslize, de queda. E aí a fatura dele vai subindo, né? Vai subindo, assim como nós também. A nossa fatura diante de Deus, o nosso pecado diante de Deus só vai aumentando. Mas nós sabemos que temos Jesus Cristo, que veio para morrer por nós, certo? Olha só, assim que Deus fala com Abraão, Abraão sai e chega lá onde eu falei para os irmãos, para as irmãs. Em Gênesis 12, ele também conta um relato de Abraão que não foi muito legal, que foi um desses deslizes, sabe? Ele deixou a insegurança dele, o medo dele falar mais alto. Logo no versículo 10 do capítulo 12, fala assim, ó. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. E Abraão foi obrigado a descer até o Egito, onde viveu como estrangeiro. Ali, aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, a mulher dele, é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher.
Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou uma praga terrível sobre o faraó e sobre os membros da sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher. Toma e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns dos seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora da sua terra. E vocês vão ficar surpresas, irmãs, que não foi só dessa vez que isso aconteceu. Olha lá em Gênesis, capítulo 20, no versículo de 1 a 17, o que fala. Abraão se mudou para Neguebe, ao sul, e permaneceu por algum tempo entre Gades e Sul, e depois seguiu a Gerar, enquanto morava ali como estrangeiro. Abraão apresentava a Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para o seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e disse: você vai morrer, a mulher que tomou já é casada. Olha só, na continuação desse texto, nós também vamos ver que o povo de Abimeleque sofreu algumas pragas por conta desse deslize de Abraão. E aí vocês vão ficar surpresas, porque Abraão, na verdade, quando é questionado por Abimeleque, ele fala para Abimeleque, né, que ele ficou com medo de falar que Sara era sua esposa, porque ele podia morrer. E aí ele fala assim: mas isso não é mentira, sabe? É aquela meia verdade. Sara, na verdade, é minha irmã, mas é irmã só por parte de pai. E aí, então, tipo, era só meia mentirinha, só um pouquinho de mentira. Ela não deixa de ser minha irmã, ela é minha irmã, sabe aquele jeitinho? E aí a gente fica surpreso com isso, porque Abraão mentiu e fez com que homens inocentes, por conta daquele pecado, fossem punidos. E muitas vezes as nossas mentiras, as nossas reações, o nosso modo de viver pode fazer com que as pessoas ao nosso redor também sofram. Então nós temos que estar atentas a isso, para que nós possamos refletir a glória de Deus a cada momento, a cada dia, e que nós não venhamos a duvidar daquilo que Deus colocou no nosso coração, para que Deus possa cumprir em nós a vontade dele. E a vontade dele é que as pessoas conheçam que Jesus Cristo é Salvador, que Jesus Cristo morreu na cruz por elas, por amor a elas, porque nós somos pecadores. Nós precisamos ter em nossa mente que Cristo morreu por cada um de nós, e mesmo que nós pecamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados a Jesus. Você pegaria Abraão e Sara com todos esses erros, colocaria na sua casa e falaria assim: olha, agora vocês são meus, eu vou cuidar de vocês e vocês podem fazer o que for? Deus fez isso. Deus prometeu para Abraão, e na história deles nós vamos ver isso, que Abraão reconhece Deus como Senhor e Mestre, como Adonai fiel que promete e cumpre. O que é promessa? Promessa é algo que você diz ou que você escreve falando que vai fazer alguma coisa. Aquilo registrado quer dizer que você realmente vai cumprir aquilo que você falou, aquilo que você prometeu. E Deus prometeu a Abraão fazer de Abraão uma grande nação. Nós precisamos entender que há dois tipos de promessa. Uma promessa específica
para o povo específico, para um tempo específico. E há promessas para o nossos dias de hoje. Algumas dessas promessas nós podemos ver lá em Hebreus 13:5, que fala que Deus nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Em João 14, que fala que Jesus Cristo voltará para nos buscar. Em João 3,16, que fala que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo, vai ter a vida eterna. São promessas que nós podemos dizer para nós hoje, que são promessas para nós, tá bom? Mas as promessas de Abraão eram para Abraão, para o povo de Abraão e para o tempo de Abraão, certo? Abraão reconhece que Deus realmente é Senhor. Ele reconhece que Deus é o Senhor da vida dele, mesmo com todos os erros dele. Deus toma Sara e Abraão e faz deles uma grande nação, mesmo com os vacilos dele. Deus reafirma a promessa a Abraão lá em Gênesis 15, quando ele pede para Abraão fazer o sacrifício, cortar os animais ao meio e passar, e aí Deus passa no meio com a brasa, mostrando que era Deus realmente passando ali no meio dos animais. Isso era um costume da época, mostrando que se aquilo não acontecesse com a pessoa, era um costume. Abraão já tinha feito algumas vezes aquilo. Se ele não cumprisse com aquilo que ele estava falando, que acontecesse com ele o que aconteceu com aqueles animais, fosse cortado ao meio e acabou. E Deus faz isso, Abraão põe os animais cortados ao meio e Deus passa com sua brasa no meio. E vocês podem ler isso lá eu desafio vocês, na verdade, tá, irmãs? A ler no capítulo 15 de Gênesis. Essa história é muito legal. E aí nós podemos tirar para nossa vida o que, irmãs? Que nós não devemos olhar para as promessas de Deus, em primeiro lugar. Mas nós devemos olhar para quem fez a promessa, que foi Deus. Olhar para o alto. Quando Deus fala para Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu e conte as estrelas, Deus está falando para ele, olha quem está te prometendo, sou eu, o Criador dos céus e da terra. Então nós não devemos olhar as promessas, nós não devemos olhar as circunstâncias, nós não devemos temer pela nossa vida, porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Se você realmente entregou seu coração a Cristo, saiba que Deus nunca vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Você precisa confiar nas promessas de Deus a cada dia, a cada momento, tá bom? A caminhada não é fácil. Nós vamos cair, nós vamos escorregar. Muitas vezes nós vamos ter muito medo, nós vamos titubear. Será que realmente eu sou de Deus? Será que realmente Jesus Cristo me salvou? Mas se um dia você entregou seu coração a Jesus, pode ter certeza que isso ninguém pode tirar de você. A salvação é em Cristo. E Cristo falou que nós estamos na mão dele. E depois da mão dele, nós estamos na mão de Deus. Se nós estamos na mão de Jesus e na mão de Deus, com certeza ninguém vai nos tirar desse meio, da mão de Jesus. Tá bom? Assim, nós devemos nos lembrar que assim como Abraão e Sara foram forasteiros em terra estranha, nós somos forasteiros aqui no mundo. E precisamos estar preparados para ouvir a voz de Deus, e se preciso sair dessa terra e ir para outro lugar onde Deus vai nos falar e nos usar, que nós estejamos prontos. Senão, que aonde nós estivermos possamos falar de Jesus Cristo para as outras pessoas, possamos ser luz sem ter medo, tá bom? Devemos tomar cuidado com o nosso falar, com o nosso agir, com as nossas atitudes, porque muitas vezes as nossas atitudes vão falar ao contrário daquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida. E nós também devemos nos lembrar que vivemos em um mundo onde muitas coisas nos cercam, mas nós devemos estar firmes em Deus. Mesmo que a gente ache, as pessoas estão falando mal, vai ser ruim, as pessoas vão se afastar de mim. Mas maior é Deus que está conosco do que aquelas pessoas que vivem no mundo. Nós não podemos deixar de falar para as pessoas sobre Jesus porque nós temos medo, tá?
Então, sejam firmes, falem de Jesus. As pessoas precisam ouvir que Jesus Cristo morreu por nós. Nós devemos agir como filhos de Deus, como servos de Deus. Nós devemos confiar, nós devemos ser gratos a Deus. E conforme nós formos gratos, automaticamente nós vamos conseguir falar da glória e do amor de Deus a cada momento. Nós devemos olhar para Deus em primeiro lugar e não vacilar, porque Abraão vacilou, porque ele se esqueceu que Deus estava com ele. Irmãs, que vocês possam se lembrar a cada momento essa semana do amor de Deus, de falar que Jesus Cristo é amor, que Jesus Cristo quer perdoar as pessoas, que todos nós somos pecadores, como diz em Romanos 3:23. Todos nós somos pecadores e estamos afastados de Deus. Não estamos aqui no mundo para ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Isso vai passar, isso é normal. Não, nós estamos aqui para falar do amor de Deus, proclamar que Jesus Cristo morreu e que Ele ressuscitou e que isso não foi em vão, tá certo? Que vocês possam realmente ter uma boa semana. Estudem, leiam. Eu desafio as irmãs a lerem o livro de Gênesis a partir do capítulo 11, onde começa a história de Abraão, porque nós ainda teremos aí umas semanas falando sobre a vida de Sara e Abraão, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, tá certo? Quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós procurarmos conhecer a Deus, mais próximos de Deus nós estaremos e muito mais amor de Deus nós sentiremos e muito mais sábios para falar de Deus nós seremos, porque nós só podemos falar daquilo que nós conhecemos. Se você não estuda a Bíblia, com certeza você não poderá falar para as pessoas, porque você não tem propriedade, você não conhece e você vai titubear ao falar de Jesus para as pessoas, tá certo? Boa semana e que Deus abençoe vocês, tá bom? Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e te pedimos que esteja com as nossas irmãs, fortalecendo e cuidando delas essa semana, que elas possam entender a tua palavra ao ler e entender o que o Senhor tem para cada uma delas. Em nome de Jesus, amém.